A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar início ao segundo trimestre de 2020, na lição dos jovens, que vai estudar nesse trimestre Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Você que já tem nos acompanhado no trimestre passado, nos trimestres anteriores, muito bem-vindo ao início desse novo trimestre. Você que porventura esteja conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. Nós publicamos semanalmente aqui as videoaulas esta aqui dos jovens, que estamos dando início nessa primeira lição desse novo trimestre. Publicamos semanalmente também a lição dos adultos, que estuda nesse trimestre o seguinte tema: a Igreja Eleita, que é um estudo na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Efésios. E publicamos semanalmente também a lição dos juvenis, que vai estudar nesse novo trimestre Jesus e o Reino de Deus. A lição dos juvenis, as 13 videoaulas já estão disponíveis aqui no canal EBD, e isso em razão de que esse tema já foi estudado no ano de 2017. Nós temos já as 13 videoaulas gravadas, o tema está sendo repetido. Eu peço que você passe essa informação aos professores dos juvenis. E se puder, dentro desse período de quarentena que o Brasil e boa parte do mundo está vivendo, um período de confinamento, e invista bastante o seu tempo, use com sabedoria, e uma das maneiras de investir bem o tempo é crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo através de um estudo sério da sua gloriosa palavra, como fazemos aqui semanalmente através das videoaulas do canal EBD. Então, se você puder, assista obviamente aqui a lição dos jovens, mas assista também a lição dos adultos, a lição de outras faixas etárias, que certamente vai contribuir para o teu crescimento espiritual. Um incentivo para isso? Sim, eu te dou agora. Essa aqui é a lição dos jovens, está tratando de tempo de conquista. A lição dos adultos está estudando a epístola aos Efésios. No capítulo 6 de Efésios fala-se sobre a armadura de Deus. Então nós podemos linkar essas duas coisas e certamente traz valiosos ensinamentos. Tempo de conquista, porque eles estavam em guerra, tinham a promessa, mas teriam que lutar. Nós também estamos em guerra, numa batalha espiritual, e para uma batalha espiritual não serve armas carnais, mas as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós podemos juntar ambos os assuntos, assim como toda a Bíblia, para o nosso crescimento espiritual. Fica aqui esse conselho. Muito bem. A nossa lição número 1, ela tem data de 5 de abril de 2020. Dentro dessa semana, dessa primeira semana de abril, o canal EBD completa 5 anos no ar. E eu glorifico a Deus por isso e peço que você, nessa data especial, faça uma oração especial por mim, pastor Aguinaldo Betti, pela minha esposa, a irmã Eliane, pela minha família e pelo canal EBD, para que continue sempre sendo um canal de bênção para cada vez um número maior de pessoas nos lugares mais distantes, sempre para a glória de Deus. Então, 5 de abril é a data da nossa lição. A lição 1 traz por título o livro de Josué, Tempo de Conquista. O texto do dia está em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não só vencedores, mas mais que vencedores. Por quê? Uma das razões que a Bíblia não diz que somos apenas vencedores, mas mais do que vencedores, é que no mundo, para um ganhar, o outro tem que perder. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, a minha vitória é a tua vitória. A tua vitória é a minha vitória. Amém? A síntese e os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para nosso ensino. Então, dentro desse trimestre, nós vamos contextualizar, mas vamos trazer para uma aplicação prática o que estamos estudando, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Vamos concluir aqui a parte introdutória, e antes dessa conclusão, sendo a primeira lição do trimestre, do novo trimestre, eu gostaria de deixar registrado aqui um forte abraço ao comentarista deste trimestre, que é Reinaldo Odilo Martins Soares, que é pastor em Natal, Rio Grande do Norte. Ele é juiz de direito, bacharel em teologia e em direito, especialista em direito processual civil e penal, mestre e doutorando em direito
na Universidade do País Vasco, na Espanha. É autor dos seguintes livros publicados pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus: Eu e Minha Casa e Tempo para Todas as Coisas. Fica aqui o nosso forte abraço ao pastor Reinaldo, e ele foi um instrumento de Deus para preparar essas lições que estaremos estudando dentro desse trimestre, e que certamente abençoará a vida de todos os que terão acesso, aqueles que estarão participando. Muito bem, o nosso texto bíblico é Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, e concluindo aqui a parte introdutória, o último parágrafo da introdução diz: o tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, nessa série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Muito bem, está aí a nossa introdução. Nós vamos agora resumir os nossos tópicos com seus subtópicos de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar nas suas redes sociais, também ser um inscrito no canal EBD. Os inscritos recebem de primeira mão as atualizações semanais, e deixe o seu comentário aqui na timeline do YouTube também. Nós lemos todos os comentários. Compartilhe as videoaulas do canal EBD, não apenas com aquelas pessoas ligadas diretamente com o magistério cristão, mas nesse período de quarentena, de confinamento, com todos os seus contatos, porque certamente essa mensagem será abençoadora para a vida de todos aqueles que tiverem acesso, para a glória de Deus. Muito bem, vamos então ao tópico 1, o livro de Josué. Aqui nós temos 3 subtópicos, e o primeiro deles, uma visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Nós temos a divisão da nossa Bíblia em categorias. Nós temos, por exemplo, o que antecede ao livro de Josué é chamado de Pentateuco. Penta, 5, então são 5 livros da lei, os 5 livros de autoria de Moisés, que é Gênesis, cuja palavra significa origem, princípio. É o livro que trata do começo de todas as coisas. Ele não é o mais antigo, mas ele está no começo, porque os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, em ordem de data, mas em ordem lógica. Logicamente, o livro que fala do princípio está no princípio. Aí é seguido de Êxodo, também de Levítico, Números, Deuteronômio. Aí está o Pentateuco, e logo na sequência, nas nossas Bíblias, vem os livros históricos, e o primeiro desses livros é o livro de Josué. Há outras divisões também, como os livros proféticos, os profetas maiores, menores, os livros poéticos, escritos em forma de poesia, como é o caso dos Salmos. Muito bem. Na sequência, segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 AC, antes de Cristo, data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, que era Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. Essa aqui é uma aula dos jovens, então quero fazer uma aplicação prática aqui dentro desse comentário, que Josué era servidor de Moisés. Toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza nossa. Os antigos diziam com muita sabedoria, acertadamente: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Isso está até na Bíblia. Com outras palavras, em Amós, profeta menor, Amós 3:3, diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então é muito importante sempre uma orientação para se dar atenção com quem nós vamos caminhar no nosso dia a dia. Com quem nós andamos diz muito a nosso respeito. Porque eu estou dizendo isso e fazendo essa aplicação prática numa lição dos jovens. Porque aqui o jovem Josué andava com quem? Com o velho Moisés. E olha quem foi Josué depois. Então o jovem gosta de andar com o jovem. Não existe nada de errado
nisso. Agora um jovem, uma jovem que entende que Deus tem algo na vida dele, na vida dela, vai ter amizades mais maduras também e certamente vai colher os benefícios dessa amizade. Muito bem, na sequência, o livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Agora veja bem, a jornada do povo de Israel na saída do Egito em direção à Terra Prometida era para ser bastante curta. Por que ficaram 40 anos andando em círculos? Bom, por várias razões, mas a principal delas por causa da murmuração. Então a grande lição, lembra que eu citei Romanos 15:4, tudo que foi escrito para nosso ensino? Por que isso foi escrito? Qual é o ensino? O ensino é que quem só murmura, quem só reclama, a vida anda em círculos, a pessoa não prospera. A murmuração afasta a bênção de Deus. E o que atrai a bênção de Deus? A gratidão. Daqui a pouco voltamos nesse assunto, é uma aplicação prática aqui importante. E a conclusão do primeiro subtópico, Josué apresenta aspectos singulares indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Então, tudo que foi escrito para nosso ensino. Então é importante nós contextualizarmos, mas analisarmos o que tudo isso que estamos estudando tem a ver com a nossa vida e quais são os posicionamentos que nós temos que tomar. Até esse ponto da aula já fizemos algumas aplicações práticas, resta-nos entender isso e colocar isso em prática na nossa vida. Lembrando que Jesus disse, quem ouve e pratica está construindo a casa sobre a rocha. Amém? O segundo subtópico, como era o mundo na época, nessa época da história que nós estamos estudando aqui, da história bíblica e no que diz respeito à história secular também. Então o que nós temos aqui nesse início do segundo subtópico, algumas fontes históricas. Então aqui são mencionados países, continentes. Nós temos um exemplo aqui do Japão, é mencionado alguns lugares da Europa, é mencionado o Peru, não havia ainda civilização nessa época na América do Norte, é mencionado aqui o México. Concernente ao Império Assírio, ele viria a surgir 1200 a.C. e somente em 21 de abril de 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Então, algumas informações históricas para contextualizar o período que nós estamos aqui estudando. Bom, alguns ensinamentos nós podemos extrair daqui. O primeiro ensinamento é que nós podemos ter fontes bíblicas, e esse é o nosso material de estudo, fontes bíblicas, aquilo que a Bíblia diz, mas nós podemos ter fontes extra-bíblicas. Fontes extra-bíblicas são fontes que não estão na Bíblia, mas não vêm encontrar em confronto com nenhum princípio, nenhum ensinamento bíblico, como por exemplo aqui fatos históricos da história secular. E nós temos o historiador Flávio Josefo, que fornece diversas informações que ajuda a clarear o entendimento de diversas questões, e é uma fonte o que? Extra-bíblica. Agora existe aquilo que é antibíblico, e isso certamente não nos serve. Então um princípio muito importante para o estudioso sério da palavra de Deus é esse: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. E ficarmos dentro daquele conteúdo da palavra de Deus e extrair os ensinamentos daí, lembrando que existem, dependendo do tema que está sendo estudado, algumas fontes extra-bíblicas que só vêm a somar, como o caso do que nós acabamos de mencionar aqui na revista e o exemplo que citei de Flávio Josefo, um historiador. Muito bem, naqueles dias, naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão de obra escrava dos hebreus. Quanto à Babilônia e à Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Então a origem de Israel, Abraão, Gênesis 12, está a chamada de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem um nome trocado para Israel, e está aí a origem do povo de Israel. Com tudo que esse povo já passou durante a história, e está aí firme até os dias de hoje, e a razão
para isso é que Deus luta por Israel. Deus luta por Israel. Se nós quisermos conhecer um pouco a respeito do futuro de Israel, o que diz a palavra de Deus, o capítulo 11 da carta aos Romanos, todo o capítulo, seria bastante interessante para essa informação, para esse conhecimento. Muito bem. E o terceiro subtópico, encerrando o tópico 1, Canaã. Aqui nós vamos ter, na parte final, a terra prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para seu povo fazer a diferença na terra. Veja bem, o seu povo fazer diferença na terra. Eu mencionei propositadamente Abraão e a sua chamada em Gênesis 12 para chegar nesse ponto e aplicar o seguinte. Na chamada de Abraão, leia Gênesis 12, do 1 ao 3, nós vamos ter ali Deus dizendo: tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus nunca chama uma pessoa ou um povo para benefício só dessa pessoa ou só desse povo, mas para que essa pessoa e esse povo seja canal de bênção para os demais. Então quando Deus disse para Abraão: tu serás uma bênção, isso foi bênção na vida dele, mas era para ele ser bênção na vida das pessoas também. Quando Deus disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, o chamado, a vocação de Israel é bênção para Israel, mas Israel tem a responsabilidade de ser bênção para as demais nações. Como uma aplicação prática, isso vale para mim individualmente e para nós como igreja. Qual é o nosso chamado, a nossa vocação? Ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu comentei na introdução, primeira semana de abril, data dessa aula, o canal EBD está completando 5 anos no ar, para a glória de Deus, e quando Deus nos inspirou a iniciar esse trabalho, nos deu esse slogan, canal EBD, um canal de bênção para você, por entendermos que essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, ser canal de bênção na vida das pessoas. Na sequência, por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Nós vamos ter algumas referências aqui nessa conclusão bastante interessantes. Ezequiel 5:5 está dito que Israel foi colocado no meio das nações, no centro, numa posição então muito estratégica. Isso está em Ezequiel capítulo 5 e verso 5. Ezequiel 20 e verso 6 vai falar sobre a terra que mana leite e mel, e eu quero fazer a leitura aqui com você. Ezequiel capítulo 20 e o verso 6. Ezequiel 20 e verso 6, nós temos o seguinte: naquele dia levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Deuteronômio 32:8, essa última referência, Deuteronômio, esse nome desse livro já vai entrar agora na sequência, nós vamos tratar e dizer o que ele significa e por que Moisés repetiu a lei. Mas de momento, Deuteronômio 32:8, olha o que nós temos aqui: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Glória a Deus. Então, com essas referências, concluímos aqui o resumo do tópico 1. Vamos avançar para o tópico 2, lembrando que essa aula ela tem um caráter introdutório. Não perca nenhuma aula, cada uma vai aprofundando a outra e todas linkadas com esse tema geral do trimestre. Mas essa aqui é a aula número 1, ela tem um caráter introdutório, procura dar uma visão geral, uma visão panorâmica. Então, tópico 2, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Primeiramente, o propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unidos. Duas coisas muito importantes. Mais adiante nessa aula nós vamos dizer algumas coisas concernentes à fé. E o povo estava cheio de fé. Mostramos a importância que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Eu destaco aqui a questão da união. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal em
em João capítulo 17, do verso 20 ao 23 principalmente, ele fala com o Pai e diz coisas assim: Pai, que eles sejam um, Pai, que eles sejam perfeitos em unidade. O Salmo 133, muito conhecido, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o Salmo termina dizendo: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Existe uma bênção da parte de Deus, onde existe unidade dentro daquilo que Deus aprova, daquilo que é, obviamente, projeto de Deus. Na sequência, assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia no Jordão. Houve um milagre para a saída do Egito, na abertura do Mar Vermelho, e agora concernente a uma outra travessia, a travessia do Jordão. Lembrando que o nosso Deus, ainda nos dias de hoje, é um Deus de milagres. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. A devoção e obediência do povo. Lembre-se que o nosso tema da lição de todo o trimestre é tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Nós vamos falar de fé daqui a pouquinho, e agora a questão da obediência, destacar que no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é precioso aos olhos de Deus quando nós entramos para o caminho da obediência, da fidelidade. Deus sempre vai recompensar a fidelidade. Pode ser hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, mas Deus sempre vai recompensar a fidelidade e a obediência, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a sua destra, a sua mão direita, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Esse é o Salmo 44, verso 3, por isso que nós falamos que Deus peleja por Israel. Essa é a razão das vitórias de Israel. E comigo e com você não é diferente. A razão da nossa vitória é que Deus peleja por nós da mesma maneira. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Muito bem. O livro também tem o propósito de mostrar que a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes de muitas batalhas. Lembrando aqui, batalhas, que a nossa vida cristã não é um piquenique espiritual, senão Efésios 6, que eu mencionei lá no início, estaria dito assim: tomai cada um seu guarda-sol. Não, mas está escrito: tomai cada um a armadura de Deus. Se precisamos da armadura, quem usa armadura é soldado. Então nós estamos em guerra e a vitória é nossa em Cristo Jesus. Agora, Deus deu a promessa da vitória para o seu povo, o povo de Israel, na conquista da terra prometida, mas eles tiveram que lutar. Da mesma maneira, a vitória é assegurada a mim e a você, mas estamos envolvidos numa batalha, e é uma batalha espiritual. E para a batalha espiritual, eu reitero, não serve armas carnais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Ou seja, Moisés terminou a sua caminhada, completou a sua carreira. Agora, Josué, que o substituiu, cumpriu a sua carreira, a sua caminhada também, assim como cada um que serve a Deus. Paulo disse umas palavras muito importantes concernente a essa conclusão da caminhada, está em 2 Timóteo 4, verso 7, ele disse o seguinte: combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então nós aprendemos que a caminhada que o Senhor me chamou, te chamou para iniciar, não foi para parar no meio do caminho, mas foi para prosseguir e concluir a nossa caminhada e concluir o nosso bom combate no qual nós estamos envolvidos. Amém? Muito bem, está aí o primeiro subtópico. O segundo fala agora da divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Antes de falar da divisão, aqui é mencionado a Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha, nesse período de confinamento, de quarentena, é muito importante, disse no início e reitero agora, de nós usarmos bem, com sabedoria, o nosso tempo. E uma das maneiras é
através do estudo da gloriosa palavra de Deus, investir nesse conhecimento, no crescimento, na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para isso existem muitos materiais. Essa é a primeira aula, a aula que tem um caráter introdutório, então isso vale para todo o trimestre. Existe farto material hoje que o estudioso sério da palavra de Deus deve ter na sua biblioteca física ou numa biblioteca virtual, como os comentários, como certas bíblias de estudo que vai trazer um enriquecimento com as diversas ferramentas, e também possuir as diversas traduções que nós temos disponível em português para confrontar ali, clarear mais o entendimento. Às vezes não é falta de espiritualidade de se entender determinado versículo, mas é a falta de entender o próprio português de uma outra época e palavras que não são muito comuns para nós hoje. Então as diversas traduções, elas ajudam bastante. Então eu incentivo aqui o estudioso sério da palavra de Deus ter a sua biblioteca pessoal, biblioteca física ou uma biblioteca virtual. Existem muito boas ferramentas disponíveis. Quanto à divisão, aqui são alistados 4 pontos. Primeiro, preparação para a conquista, depois a conquista efetiva, a divisão da terra, a mensagem final de Josué. Então aqui um breve esboço do livro de Josué, que será estudado ao longo do trimestre com as 12 próximas lições, juntando a essa aqui, na totalidade do estudo do trimestre. Como aplicação prática, nós podemos pegar aqui a primeira divisão, preparação para a conquista, e trazer o seguinte sobre essa palavra preparação. É muito importante essa questão da preparação. Por quê? Começar bem não é difícil. O difícil é terminar bem. É fácil se perder no meio do caminho. Por isso é importante não pegar atalhos, não queimar etapas. Uma fase prepara a próxima fase dentro do projeto que Deus tem individualmente na vida de cada um de nós. Por exemplo, o nosso maior exemplo em tudo é o Senhor Jesus Cristo, em todas as áreas. Ele se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Há pessoas hoje que querem se preparar 3 meses para um ministério de 30 anos. Isso não vai dar certo. A outra questão, quanto à preparação para a conquista, é que quem hoje remove montanhas começou removendo pequenos pedregulhos. Então nós não devemos entrar em batalhas que não é para nós. Nós estamos falando de conquista aqui, não é? Não, devemos entrar em batalhas que não é para nós agora. Quem hoje remove montanhas começou removendo pequenos pedregulhos. Muitos exemplos poderíamos dar. Vamos pegar o exemplo de Davi. Você conhece a história, a batalha de Davi e Golias, e o argumento quando disseram: olha, você é uma criança, isso aqui é coisa de soldado, é coisa de guerreiro, você quer lutar contra esse gigante? Davi usou o seguinte argumento: olha, eu sou pastor de ovelhas, e quando vem um leão, quando vem um urso, eu dou um jeito neles, eu defendo o rebanho. Ele estava dizendo nas entrelinhas o seguinte: eu já tenho minhas batalhas aí atrás. Então uma batalha prepara a próxima. É um ensinamento muito importante dentro da primeira parte aqui do esboço, a questão da preparação. E depois o terceiro subtópico, o valor. Da metade para o final nós temos: ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Aqui tem um ensinamento precioso, muito importante. Algumas pessoas dizem que papel aceita tudo e que a Bíblia é coisa do homem. E nós acreditamos naquilo que a própria Bíblia diz, que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Acreditamos que a Bíblia é um livro divino. Agora, como argumentar com essas pessoas que diz que papel aceita tudo e que a Bíblia é um livro humano? Aqui está um dos argumentos, e muito forte. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros. Se a Bíblia fosse um livro humano, se fosse coisa do homem, você pensa alguém escrevendo sobre Davi, o doce salmista, o rei de Israel, e aí chega o episódio da Batseba. Se fosse coisa humana, o homem deixaria isso de fora, porque pensaria: isso não vai pegar bem para a biografia de Davi, não. Mas como a Bíblia é um livro divino, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu para que fosse registrado as proezas dos heróis da fé, mas as fraquezas e as falhas também. E por quê? Romanos 15:4, novamente. Tudo que foi escrito para nosso ensino. Então essa é a resposta, porque Josué não emitiu
não omitiu nenhum dos seus erros. Ainda vamos ter aqui, o livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. Então vamos concluir agora o tópico 2, trazendo mais esse precioso ensino. Qual é? Nós lemos aqui, mostra que somos indivíduos falíveis buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia nos chama de santos. Paulo, no início das suas cartas, ele dizia aos santos que estão numa determinada igreja local. Por quê? Porque o sentido de santo na Bíblia não é perfeito, mas é separado. Então, nenhum de nós somos perfeitos, mas todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Na carta aos Efésios, eu mencionei isso na aula 1, que abriu o trimestre na lição dos adultos, e é essa carta que está sendo estudada. No capítulo 4 e no verso 11, nós temos os ministérios dados pelo Senhor Jesus à sua igreja, como um presente, um dom para a sua igreja. E o verso 12, Efésios 4:12, diz para que isso foi dado, para o aperfeiçoamento dos santos. Que frase interessante, que expressão interessante. Aperfeiçoamento dos santos. São santos, mas não são perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados. Então todos nós estamos em obras. E Filipenses 1:6 diz que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Amém? Vamos então para a conclusão da lição. Tópico 3, antecedentes históricos. 3 subtópicos aqui também. O primeiro deles, o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Então, 2 questões aqui muito importantes. A primeira, eu disse 2 vezes nessa aula que Deus peleja por Israel. E agora concluímos esse comentário, como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Anote o Salmo, e nós trazemos em todas as aulas, você que já nos acompanha sabe disso, diversas referências que não constam aqui da lição, mas ajuda bastante no entendimento daquilo que está sendo estudado. Sobre esse ponto, Salmo 20, verso 7. Olha o que o salmista diz. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Por quê? Isso fala a respeito de esperança. Existem 3 categorias de pessoas em relação à esperança. A primeira, aqueles que não têm mais esperança. Então, nós estamos vivendo um período no Brasil, em boa parte do mundo, e todos têm acompanhado, e muitas pessoas estão perdendo a esperança. Mas o Evangelho continua sendo as boas novas. Então, utilize as redes sociais com sabedoria e utilize para trazer uma mensagem de fé e de esperança. A segunda categoria são aqueles que têm uma falsa esperança. Ou seja, a sua esperança está no poder aquisitivo, está na posição que ocupa, no cargo. Essas coisas são areia movediça. Você está percebendo que essas coisas podem mudar do dia para a noite, da noite para o dia. E tem a terceira categoria, que são aqueles que Pedro disse na primeira carta, capítulo 1 e verso 3, que nós somos gerados numa viva esperança, uma esperança que nunca morre. Por isso que o salmista disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A nossa esperança está no Senhor. Salmo 20 e verso 7. Ainda uma questão importante que gostaria de passar aqui, esse subtópico é o deserto chegou ao fim. Trazer o seguinte ensinamento, deserto é uma bênção quando é a agenda de Deus. A maior parte dos desertos da nossa vida nós vamos por conta própria. Como é um deserto a agenda de Deus? Jesus foi batizado por João Batista, Rio Jordão, e levado pelo Espírito ao deserto. Agenda de Deus, tinha um propósito. Agora muitos de nós vamos para os desertos da vida
por conta própria. Por quê? Porque existe prova, mas existe consequência. Então vamos guardar esse ensinamento. Deserto é uma bênção quando é a agenda de Deus, porque tem um propósito ali. Deus prova e depois aprova. Amém? Muito bem. O segundo subtópico, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida, e por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Duas questões aqui também. A primeira delas, aqui está se referindo ao conteúdo do livro de Deuteronômio. Lembra? Pentateuco, Penta 5, são os primeiros 5 livros, livros da lei. O quinto é Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Então Moisés, mais uma vez, trouxe um resumo ali. Era importante para aquela geração que iria herdar a terra prometida não se apartar do livro da lei, não se apartar da lei do Senhor. Inclusive, isso foi dito a Josué no capítulo 1 e no verso 8, olha o que nós temos: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, muito importante para nós também essa palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a outra questão aqui, concernente às últimas palavras de Moisés, é que o livro de Josué, o primeiro capítulo, Deus fala a Josué e anima-o, porque ele precisava desse ânimo, porque ele ia substituir ninguém menos do que Moisés. E quando aqui alguém deixa de exercer uma função, se torna por exemplo, um ex-governador. Alguém vai se referir a alguém que já foi governador e diz o ex-governador. E mesmo quando a pessoa morre, ela parte, a pessoa vai se referir e diz o ex. Agora olha que interessante. Josué 1, o verso 1 e o 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, e Deus não diz, meu ex-servo é morto. Deus dá o testemunho que Moisés já tinha morrido, já tinha partido. E o próprio Deus diz assim: Moisés, meu servo é morto. Por que não é meu servo e não meu ex-servo? Porque quem é servo para sempre. Amém? Glória a Deus. Terceiro e último subtópico, um novo tempo de fé e expectativas. Romanos 12:2 diz assim: alegrai-vos na esperança. O que significa isso? Viva com expectativa de que coisas maiores e melhores estão por vir do que o que ficou daqui para trás. Então fala a respeito de fé e de expectativa. Os hebreus estavam cheios de fé e de boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda a geração. Isso está em Números 14. Ora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do rio Jordão. Então, qual é o aprendizado aqui? Tem a vitória assegurada, mas tem que lutar, tem que pelejar. Deus disse para Josué o seguinte: aonde colocar a planta do teu pé, que é o mesmo que dizer nas entrelinhas, fica só sentado para ver se tem conquista. Você tem que se mexer. A própria palavra oração termina com ação. Então tem a parte da atitude, tem a parte de entrar no quarto, orar ao Pai que está em secreto, mas tem a hora de sair do quarto e tomar posse daquilo que foi gerado na oração. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. E aqui é citado então agora o grande capítulo da fé, da carta aos Hebreus capítulo 11, que no verso 1 define o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que não se veem. E no verso 6, que é o citado aqui, diz assim: pois sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o final do versículo diz assim: e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai recompensar quem investe tempo com Deus.
e realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal, ou seja, vale para todas as épocas. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Então a palavra final aqui, além da expectativa, alegrai-vos na esperança, Romanos 12:12, ou seja, vivam com expectativa, é a questão da fé. E fé é importante? É tão importante que a Bíblia vai dizer por 3 vezes que o justo viverá da fé. Isso está em Abacuque 2:4, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38. Então queremos terminar essa aula, esse resumo, essa primeira lição de caráter introdutório com fé e expectativa de que o tempo que nós estamos vivendo ele vai passar. E o primeiro capítulo de Josué, por 3 vezes Deus vai dizer para Josué o seguinte, Josué capítulo 1, verso 6, esforça-te e tem bom ânimo. No verso 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No verso 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Que essa palavra de fé, de expectativa, possa achar guarida nos nossos corações na conclusão dessa primeira lição. Amém? Foi bênção essa primeira aula, essa abertura desse novo trimestre. É claro que eu espero sua companhia durante todo esse trimestre. Então, deixe o seu like, seu joinha, seu gostei aqui, se foi bênção na sua vida. Compartilhe com todos os seus contatos, porque essa mensagem pode ser abençoadora para a vida de alguém que esteja precisando muito dessa palavra, desse ensino bíblico. Que Deus continue abençoando a tua vida ricamente, você professor e professora. Muitos têm compartilhado os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp de EBDs espalhados por todo o Brasil. Alguns professores e professoras têm feito escola bíblica online e usado o nosso material aqui do canal EBD. Deus continue abençoando a cada professor, a cada professora, a cada um que está conosco aqui e esteve conosco dentro dessa aula, e esperamos a sua companhia então na próxima aula, na lição número 2, querendo Deus. Que Deus continue te abençoando ricamente em nome do Senhor Jesus.